Pode abrir aí o livro de Lucas, capítulo 12, a partir do versículo, aleluia, versículo 22. Só vou deixar essa palavra para confirmar, amém? O título vem de solicitude pela nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Presta bem atenção nessa palavra, igreja. Como eu disse, se você depois ler essa palavra é uma bênção. Meio que você vai. Quando algo acontece na nossa vida, a gente tem que entender uma coisa: é Deus nos chamando para perto dele. Amém? É para a gente exercitar em Deus a nossa fé. Amém? A fé em Deus. Olha o que está escrito assim, ó. Eu vou ler essa aqui, que fala da linguagem de hoje, porque eu sei que às vezes você tem dificuldade de entender a palavra de Deus, né? E se a gente ficar aqui tentando traduzir ou traduzindo para você, leva muito tempo, mas aqui você como, né, eu sei que muitos têm dificuldade, como vocês têm dificuldade de entender o que Deus fala, a Bíblia fala, né? Então eu vou ler nessa linguagem aqui, eu ia ler na outra, mas eu vou ler assim para você prestar bem atenção, você pegar logo aquilo que Deus quer falar para a nossa vida hoje. Está dizendo assim, ó, versículo 22, Lucas capítulo 2, a partir do versículo 22 diz assim: então Jesus disse aos seus discípulos, aleluia. Então Jesus ele está aqui neste momento, ele está falando para mim e para você, amém? Essa palavra é para mim e para você. Essa palavra aqui, a gente tem que entender uma coisa: essa palavra aqui não é para quem está lá do lado da rua, nem para quem está lá fora, não. É diretamente para a gente que está dentro da casa. Então, é claro que alguém for pegar a palavra, ela vai também ser direcionada, mas é para nós que estamos aqui dentro, para nós que damos esse tempo, lugar para ouvir Deus. Nós deixamos casa, família, né? Nós falamos assim: eu vou na casa de Deus porque eu quero ouvir quem hoje? Deus falar, amém? Então nós viemos buscar hoje o que? Uma resposta de Deus, algo de Deus para a nossa vida, para que nós possamos, aleluia, glória a Deus, receber de Deus uma direção do Espírito Santo para a nossa vida. Viemos nesta noite para nos encher verdadeiramente da palavra de Deus, em nome de Jesus, amém? Oh, glória a Deus, aleluia. Então, que você se atenda, aleluia, glória a Deus, nesta noite, para receber essa palavra, amém? Em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Espírito Santo de Deus, poderoso Deus, maravilhoso, aleluia, Jesus, maravilhoso. Está escrito assim, ó: então Jesus disse aos seus discípulos. É por isso que eu digo a vocês, Jesus falando, não se preocupe com a comida que precisam para viver, nem com a roupa para que precisam para se vestir. Jesus está falando para os discípulos assim, ó: você não preocupe com o que vai comer, não se preocupa não que vocês vão comer não. Não se preocupe com a roupa que vai se vestir, porque tem gente que está assim, né? Tem gente que está preocupada com o que vai comer. Amanhã eu não sei o que eu vou comer. Amanhã eu não sei o que eu vou vestir. Tem gente que vestir todo dia ela quer comprar roupa nova, né? Tem gente que todo dia está preocupado. Hoje eu já acabou de comer, amanhã não sabe o que eu vou comer amanhã. Ou às vezes, igreja, a pessoa não tem que ter nada, né? A pessoa às vezes está com a despensa vazia, as panelas estão vazias, ela não tem que comer, guarda-roupa vazio, ela está sem dinheiro, está sem recurso, está sem trabalho, os postos estão fechados, está difícil. Onde nós passamos algo assim, né? Dificuldade. E nós vimos, surgiu algo do coração da pastora em fazer, porque a pessoa vai falar com o pastor e fala assim: eu estou muito preocupada sobre alimento, né? E essa palavra diz sobre isso.
Por que, igreja? Porque às vezes a gente está preocupado com as coisas da terra, mas a gente não está preocupado com o quê? Em Deus, em buscar a Deus. Às vezes a gente deixa de exercitar a nossa fé e confiança em Deus, e a gente começa, no meio de tudo que vem acontecendo na nossa vida, a gente começa a murmurar. Começa a pessoa a reclamar até com Deus, né? Senhor, por que as coisas estão dando errado na minha vida? Senhor, por que a minha despensa está vazia? Senhor, por que isso, por que aquilo? Tudo é, a vida do ser humano hoje é o que? Reclamação. Tem gente que está na igreja, mas ela reclama tanto com Deus, ela vai fazer uma oração diante de Deus, uma oração barganhosa, uma oração de reclamação com Deus, vai reclamar com Deus, vai lá brigar com Deus, né? Tem gente que afronta até Deus com as palavras, igreja, porque tem gente que não tem sabedoria nem para orar, aí ela vai afrontar Deus na palavra. Por que, Senhor, que me deixa desse jeito? Até parece que Deus é obrigado a fazer alguma coisa para a gente, né? Tem gente que não entende isso, não. Tem gente que acha que Deus ele tem obrigação de fazer alguma coisa para a gente. É pelo contrário, é nós que temos obrigação de confiar em Deus, porque Ele é Deus, igreja. Deus não precisa da gente para nada, Ele não depende da gente para nada. Ele não precisa da gente para nada, igreja, né? Se a gente não louvar Ele, as pedras louvam. Se a gente não louvar Ele, a natureza louva, o vento louva, né? Ele não precisa da gente para nada, não. E a pessoa de sabedoria, ela quer brigar com Deus. Ah, está faltando alguma coisa, eu vou lá reclamar com o Senhor, eu vou brigar com Deus. Em vez disso, igreja, exercita a tua confiança em Deus, a tua fé em Deus. Ele diz assim, ó, pois a vida é mais importante do que a comida. Aleluia. E o corpo é mais importante do que as roupas. Então se preocupa, se preocupa com a tua vida. Que vida é essa? Com a tua alma. Se preocupa com o teu espírito. Se preocupa com o teu corpo, igreja. Quando eu falo corpo, é você se guardar o teu corpo para o Espírito de Deus habitar no teu corpo. Aleluia. O Espírito de Deus viver em você. Porque tem gente que ela está preocupada com a veste, como ela vai se vestir, como ela vai andar com as roupas, mas ela não está preocupada em viver longe do pecado, para o Espírito de Deus habitar dentro dela, morar nela e ela não pecar mais. Ela não tem um pensamento pecaminoso, ela não tem uma atitude pecaminosa, ela não é uma pessoa mal falada, mal vista, malquista, não, mas ela é uma pessoa que tem o Espírito de Deus, que o Espírito habita. A pessoa que ela guarda o corpo dela para o Espírito Santo morar dentro dela, habitar nela, toda a atitude dela, todo o ato dela, todo o gesto dela é diferente. Tudo que ela faz é diferente. As pessoas de longe percebem que Deus está na vida dela. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Então, o que Jesus está falando para os discípulos é assim, Jesus está dizendo, não se preocupa, não se preocupa com as coisas de comer, com os alimentos, mas se preocupa com a tua vida, com a tua alma, com o teu espírito. Sabe por quê? Porque tem muita gente, igreja, que está preocupado com as riquezas, com os tesouros que vai ganhar. Mas a própria palavra de Deus vai dizer assim, se tu morrer hoje, para quem tudo isso vai ficar? Para quem tu guardou tanto dinheiro? Para quem tu se preocupou com tanta roupa, com tanto isso, tanto aquilo, com tanto império, com tanto tesouro? Para quem vai ficar? Para quem tu vai deixar? Tem gente também que compra coisa desordenadamente e não usa nada. Eu já vi em casa de gente que a pessoa fala assim, não, toma isso aqui para você, que isso aqui eu nunca nem usei. Para quê, igreja? A pessoa está preocupada com coisas materiais de comprar, se ela não usa. E ele vai falar assim, e ele vai dizer aqui para a gente, aqui, ainda assim, olha o que Jesus vai falar. Amém, igreja? A gente tem que entender uma coisa, parar com a murmuração. Porque o nosso Deus é um Deus de provisão, Ele é um Deus provedor, Ele vai prover na minha vida e na tua vida. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E a gente às vezes está preocupado. Aleluia, glória a Deus.
Jesus aqui, igreja, ele dá um show nos discípulos de palavra. E nós também está dando um show de palavra para a gente, ensinamento, né? E está dizendo para a gente, eu estou certeza, Jesus está dizendo, falando para a gente, toma vergonha na cara. Para com esse negócio. Sabe por quê? Porque às vezes acontece, a gente quer se humilhar diante dos outros. Às vezes a gente quer se humilhar diante dos outros. Às vezes a gente acredita que é de boa intenção. E boa intenção, o inferno está cheio, igreja. Sabia disso? Às vezes a gente acredita nisso. Na boa intenção do fulano, na boa intenção do ciclano, na boa intenção do outro. Às vezes sai contando da nossa vida para todo mundo. E a gente não quer contar a nossa vida, sabe para quê? Para Jesus. Para Jesus nós somos tímidos. Para Jesus nós temos vergonha. Porque Jesus nós não vimos. Jesus nós não conseguimos tocar nele. Então por isso que a gente não quer contar para Jesus. A gente desvaloriza Jesus, diminui Jesus da nossa vida. E exalta os homens, exalta as mulheres, exalta os amigos, exalta a família. Porque nós vivemos em Jesus, igreja. Que Ele é o provedor da nossa vida. Ele está dizendo, ele vai dizer assim, veja os povos, não semeia, não colhe, não tem dispensa, nem tem depósito, mas Deus dá de comer a eles. Quem dá de comer a eles, igreja? Os povos, né? Deus está dizendo assim, olha o que Jesus está falando. Se Deus, igreja, os povos que não trabalham, não plantam, não semeia, não colhe, não tem segredo. Se Deus abençoa os pássaros, é você, igreja. E você? Ele vai dizer assim, será que vocês não valem muito mais do que os pássaros? O que você acha? Se Deus ele abençoa os pássaros pela natureza, e você, como é que tu vai viver? Tu acha que você não tem valor diante de Deus? Às vezes, igreja, a nossa vida é assim. A gente está desvalorizando Deus, o poder de Deus, a bondade de Deus, porque a gente acha que é muito difícil Deus. Com Deus vai ser muito difícil. Com Deus vai ser muito tempo. Com Deus vai ser isso, aquilo, outro. Se Deus, isso próprio Jesus está falando com os discípulos, está dizendo que discípulos, eu estou chamando vocês, mas vocês não se preocupam com nada, não. Precisa se preocupar com vai comer, com vai beber, não. Imagine, igreja, você sendo chamado por Jesus, Jesus dizendo isso para você, esse homem é doido, é maluco. Eu não vou trabalhar, não vou comer. Não é dizer que tu não vai trabalhar, não é dizer que tu não vai produzir, igreja, mas é se preocupar. Porque tem muita gente preocupando com as coisas dessa terra, mas eu não estou preocupado com si próprio, igreja, com a sua própria vida, né? A confiança em Deus. Quando nós temos confiança em Deus é diferente. Quando nós temos uma verdadeira vida com Deus, quando nós temos uma fé, nem que ela seja pequena, uma fé pequena, não é fé grande não, uma fé pequena. Uma fé pequena, ela é o suficiente para a gente ter uma confiança em Deus. Uma fé pequena ela é suficiente para Deus saciar o quê? Aquilo que nós estamos na nossa necessidade. É uma fé pequena. Ele está dizendo assim, versículo 25: qual de vocês pode encobridar a sua vida, por mais que se preocupe com isso? Você está pensando em juntar muita coisa na terra? Pensando em trabalhar muito, ganhar muito, conquistar muito? Jesus está dizendo assim, qual de vocês pode aumentar, acrescentar o seu dia de vida na terra? Quem pode? Quem é que pode acrescentar? Então, o que Jesus está dizendo, não adianta a gente se preocupar para ter muitos bens na terra e a gente, igreja, chegar um tempo que você nem desfrutar daquilo que você, aleluia, conquistou na terra. Sabe por causa de quê? Quando chegar o tempo da morte, você vai morrer. Quem é que pode com dinheiro comprar a vida? Hein? Com todo o dinheiro que a pessoa ela pode ajuntar, todo o tesouro, todo o milhão, mas ela não pode. A hora que chegar a morte, vai chegar a morte. Ela não pode comprar a vida. Senhor, eu vou pagar 5 bilhões para me viver uma vida dias. Não vai. Se não for a vontade de Deus, que ela viva mais tempo,
não vai viver, não adianta. Então Jesus está dizendo isso. Às vezes a nossa preocupação está muito o quê? Nessas coisas, nessa vida, nessa dele. Ele diz assim, ó: veja como crescem as flores do campo. Elas não trabalham, nem fazem roupa para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como uma dessas flores do campo. Aleluia, glória a Deus. O que ele está dizendo? Salomão era o homem mais rico da terra. Aleluia. Mas ele não se vestiu tão lindo como os lírios do campo, como as flores do campo. Quem vestia as flores do campo? O próprio Deus, igreja. Aleluia, glória a Deus. E Deus que veste a erva do campo, que hoje está aqui e amanhã desaparece, queimada no fogo, então é claro que Ele vestirá também vocês, que tem uma fé tão... Olha o que Jesus está falando com isso. Jesus está dizendo assim, ó, Jesus, igreja, não estava dizendo ali para pessoas que tinham uma fé grande, não. Jesus está dizendo para pessoas que tinham uma fé tão pequena. Entenda uma coisa, igreja. Ainda que nós vivemos, mas a nossa fé ela tem que ser, nem que se ela seja pequena, ela tem que existir essa fé dentro de nós. Para que as coisas dêem certo na nossa vida, para que Deus Ele venha suprir a nossa necessidade naquilo que nós precisamos, nós temos que ter uma fé pequena. Porque Jesus não está falando com o discípulo. Se Deus vai suprir, o campo, quanto mais vocês que têm uma fé pequena. Aleluia, glória a Deus. E às vezes você reclama assim, minha fé é tão pequena. Eu não consigo, porque a minha fé é tão pequena. Mas é aí que Deus vai te abençoar, igreja. É nessa fé pequena. Mas a gente tem que ter o que em Deus? É confiança. A fé pequena e confiar em obediência em Deus. E ele diz mais assim, ó: portanto, não fique aflito, preocupado, sempre o que comer ou o que beber. Jesus está dizendo assim, ó: não fique preocupado, nem fique aflito. Tem gente que está preocupado, então tem gente que fica preocupado. As coisas acabou. Olha, não tenho dinheiro para pagar a conta. Olha, minha vida está numa situação toda enrolada. Mas Jesus está dizendo, para quem tem fé pequena, igreja, não é para quem tem a fé grande. Amém? É para quem tem fé pequena. Ele está dizendo: não fique aflito, preocupado, sempre o que vai comer ou o que vai beber. Pois os pagãos deste mundo e que estão sempre preocupados com todas essas coisas. O Pai de vocês sabe que vocês precisam de tudo isso. Aleluia. Deus sabe, igreja. Deus sabe do que você precisa. Deus sabe, igreja, que a gente precisa comer. Deus sabe que a gente precisa vestir e quais são as nossas necessidades. Deus sabe. Só que muitas vezes, sabe o que acontece? É que a gente não quer crer. Muitas vezes, o que a gente não quer é que a gente não quer ter paciência. Muitas vezes, a gente não queremos se lançar, não queremos buscar do Senhor. Porque a gente acha que as coisas muitas vezes acontecem, a gente quer fácil, facilidade. Amém? E as coisas fáceis, elas se terminam muito fácil, desfaz muito fácil, igreja. Mas se a gente buscar no Senhor, tiver com o coração em Deus, confiança em Deus, crer na palavra, nas promessas do Senhor, as coisas acontecem na nossa vida. O Senhor, Ele atende às nossas necessidades. O Senhor, Ele se preocupa comigo, Ele se preocupa com você, Ele se preocupa com a gente, igreja. Aleluia, glória a Deus. Não é que a gente merece nada, não. Quando Deus faz alguma coisa na nossa vida, não pensa você que você merece, que nós não merecedor de nada, não. Deus faz porque Ele sabe que nós precisamos. Ele sabe a nossa necessidade, Ele sabe aquilo que eu e você precisamos. Deus faz, Ele abençoa a nossa vida. Aleluia, glória a Deus. E Ele diz assim, ó: portanto, põe em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus. E Deus lhe dará todas essas coisas. Diga glória a Deus.
Mas ele está falando o que, Jesus? É quando a pessoa começa a invocar Deus, igreja. Quando a gente começa a falar com Deus, a gente começa a ver Deus agindo na nossa vida. Quando a gente começa a exercitar a nossa fé, você está vendo uma fé pequena. Jesus está falando, né? Falou, vai dar a vocês que têm fé pequena, para vocês fé pequena. Então, quando a gente começa a botar essa fé que é pequenininha em prática, Deus começa a abençoar a nossa vida, igreja. Deus não está falando de fé grande, mas é uma fé pequena. É dentro do momento que nós começamos a abrir o nosso coração para Deus. É quando nós começamos a ver, né? Quando a gente começa a entender que nós estamos sozinhos, que a gente precisa realmente de Deus na nossa vida. E Deus ele começa a se aparecer na nossa vida e começa a se mostrar na nossa vida. Só que muitas vezes, às vezes, nós não queremos o que, igreja? É abrir o coração para Deus. Amém? É abrir o coração. E diz assim, Jesus continuou, meu pequeno rebanho, não tenha medo, pois o Pai tem prazer em dar o reino a vocês. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Ele diz assim, ó, é muito forte isso aqui, ó. No versículo 31, portanto, põe em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus. Você quer receber as promessas de Deus na tua vida? Põe em primeiro lugar o reino de Deus. Ó, se preocupa em primeiro lugar com a tua salvação. Se preocupa em primeiro lugar em buscar Deus para a tua vida. O reino de Deus é Jesus, igreja. Quando a gente se preocupa com Deus, com a nossa vida, quando nós se preocupamos em entregar a nossa alma para Jesus, quando nós se preocupamos com a palavra de Deus, e ouvir a palavra de Deus, e buscar em Deus, essas coisas começam a ser deliberadas na nossa vida. Como ela disse ali, a menina botou o testemunho que está travado, Deus destrava. Não precisa da gente ter uma fé grande, não. É preciso da gente ter diante de Deus um coração sincero. Aleluia, glória a Deus. E a gente querer se aproximar de Deus. Deus, igreja, Ele conhece muito bem. Deus, Ele sabe muito bem aqueles que querem uma aproximação com Ele, mas às vezes, igreja, se encontra tímido. Às vezes a pessoa se encontra temerosa. Às vezes a vergonha, né, acaba não deixando a pessoa se aproximar de Deus. Isso tudo acontece, sabia disso? Isso tudo acontece. Às vezes a pessoa fica tímida, fica com medo, temerosa. Ela não sabe, ela não conhece as coisas de Deus. Às vezes a pessoa acha que, muitas vezes ela fala assim, eu vou para a igreja, chega lá eu vou ter que ter uma oportunidade, eu vou ter que falar, eu vou ter que louvar, eu vou ter que fazer, eu não sei fazer isso. Não precisa de você vir para a igreja que você tem que pregar. Não precisa de você vir para a igreja porque você tem que louvar. Você precisa colocar a sua vida no caminho de Jesus para você salvar a sua vida. Para ter a bênção do Senhor sobre a tua vida, para ter a bênção do Senhor sobre o teu casamento, a bênção do Senhor sobre a tua casa, em tudo Deus te saciar, te suprir. É isso que precisa. Às vezes a gente está preocupado com outras coisas. Quem é de pregar vai pregar, quem é de louvar vai louvar, quem é de participar vai participar, dentro do culto, vai ali participar das coisas. Mas quem não é de fazer isso, amém, glória a Deus, espere o tempo que Deus prepare para fazer isso. Mas amém, está se preocupado muito com isso. Eu já vi muitas pessoas falar para mim, pastor, bispo, eu não vou na igreja não, porque aí eu tenho um monte de medo de igreja que dá oportunidade, um monte de medo, porque eu não gosto de falar. Amém, irmão? Você não é obrigado a falar, né? Você não quer, não se sente à vontade, e Deus também não aceita nada daquilo, igreja, que a gente não está à vontade de se fazer. Porque Jesus disse que não é por força nem por violência. A gente, para fazer para Deus, tem que ter dentro do nosso coração. Nós temos que ter vontade e prazer. Porque pode ir para a igreja, tem que ser assim. A minha pessoa vem, né? Ela pode ir para a igreja, vem com raiva. Podia ter mandado outro fulano, só manda eu. Eu depois conto testemunho. Eu limpei a igreja sozinho. Que bênção, que vitória. Mas Deus não serviu de nada, porque já reclamou. Então não foi para Deus. Porque quando é feito para Deus, é feito com prazer. A gente recebe de Deus e vou lá fazer com prazer. Então tudo que é murmurado, tudo que é reclamado, para Deus não serve, igreja. O que serve para Deus é as coisas com prazer. É quando nasce dentro do nosso coração vontade e prazer. Aleluia, glória a Deus. Da gente fazer para Deus. Deus, Ele olha algo que a gente não vê. Deus olha para dentro do nosso coração. E Ele começa a olhar dentro do nosso coração. Ele vê vontade, igreja. Ele vê desejo. Ele vê prazer. E é aí que Deus, Ele começa
aleluia, aparecer na nossa vida, para mostrar para a gente que Ele também está conosco, que Ele está com a gente, amém? Então, que você pega essa palavra para a tua vida hoje, em nome de Jesus, amém? Guarda ela dentro do teu coração, em nome de Jesus. Aprenda com Deus, porque Deus, Ele supre a tua necessidade. Não tenha medo, não tenha vergonha. Ainda que você pode dizer, mas a minha fé é pequenininha, é assim que Deus quer te abençoar. Mas caminha no Senhor, busca o Senhor. Sabe por causa de quê? Porque Deus, Ele tem algo para te apresentar, para te oferecer. Ele disse, né? Ele fala assim, pois o Pai tem prazer em dar o reino de Deus a vocês. Tudo, Deus, Ele sabe da tua necessidade. Deus, Ele vai suprir a tua necessidade. Desde o momento, igreja, que nós nos preocupamos com o reino de Deus. Aleluia, com o céu. Eu quero ser, aleluia, um morador do céu. Aleluia. Eu quero ser um morador do céu. Aleluia, glória a Deus. É isso que a gente tem que entender. Amém? É o que você tem que entender nesta noite. Eu quero ser um morador do céu. Eu quero fazer parte desse reino. Eu quero viver para Cristo. Amém? Em nome de Jesus, recebe essa palavra nesta noite para a tua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?